gente finalizar essa parte da política. Vamos falar um pouquinho sobre a política e depois eu vou dar duas coisas para você falar para a gente finalizar e para a reta do final. Você acha que é por isso que o Brasil está tão essa polarização, essa falta de informação, essa falta de conceito? Porque um conceito ele é formado com informação, com estudo, né? Você cria um conceito com estudo. Né? O problema, eu acho que assim, a gente está em um momento... Cenário político. Em um momento em que a política está meio que se confundindo com religião, né, cara? As pessoas estão meio que dogmáticas em relação à política. Ela adota aquilo como verdade. Mata e morre. Ó, tal pessoa falou isso e aquilo é verdade para ela. Qualquer coisa que se você falar no contrário é mentira. Você pode esfregar 78 fatos comprovados para a pessoa. Fala assim, olha aqui, cara. O cara fala, é mentira. Cara, tô trazendo isso aqui, foi pesquisado, foi não sei o quê, não. Tá errado. Ah, tô trazendo isso aqui porque foi algo errado. Ó, cara, eu conversei com 10 especialistas sobre esse assunto. Tá errado. Então não adianta falar mais. Infelizmente tem um público, e não tô falando de esquerda ou de direita, porque tem nos dois lados. E no centro principalmente. No centro também tem isso? E no centro. Caramba. E no centro. Porque tem a tal história de que os em cima do muro topam tudo, né? Então. Não, cara. A gente tá numa época... No centro tem essas coisas? Tem, cara. Tem porque a pessoa, ela tem... E aí que eu falava pra você. A pessoa, ela cria uma rede de informação com base no que ela acredita. Então ela só ouve tal canal, ela só vê tal pessoa, ela só vai buscar informação em tal site. Ela cria aquela verdade dela. Ou o meu grupo do WhatsApp, que é o antro da minha verdade absoluta. E ali não adianta você trazer fatos que a pessoa não vai querer acreditar, cara. Isso que é assustador. Eu falo, enquanto a gente era dogmático em termos de religião e futebol, time de futebol, né? Não discuta religião e futebol. Agora, quando chega na política, a política é a arte de discutir, cara. Você tem que discutir política. Como é que é assim ou não é? Cara, você tem que discutir, você tem que ter pontos de vista. Ah, eu tenho um pensamento que é o que eu levo. Beleza. Você se negar a ouvir os outros, você se negar a pelo menos falar assim, olha, tal projeto que alguém está me trazendo é legal. É de esquerda ou é de direita? Tem que ver qual que é para a população, cara. O fim é a população. É o bem-estar comum, é a coletividade. Você falou uma coisa interessante. Veio um cara de centro, eu nunca tinha conhecido ninguém de centro. Né? E ele não gostou até que eu chamei ele de centrão. Né? Não foi uma crítica. Eu falei, você é ou não é centro? Aí ele acabou admitindo que era. E aí, pô, o negócio é filosófico, é bonito, rapaz, chega a ser até utópico. Né? Ele criou uma visão ele mostrou uma visão de mundo pra gente que era o top das galáxias da existência humana. Só que depois eu fiquei pensando, e foi legal, porque eu vi um outro lado da moeda, porque eu tinha visto o lado da direita e o lado da esquerda. E eu não tinha visto esse lado ainda, né? E fiquei matutando aquilo o dia inteiro e falei, pô, mas onde está o problema nisso? O problema está em, muitas vezes, coisas que você precisa se posicionar, você não se posiciona. Pô, bonito, lindo, maravilhoso, né? Mas é utópico. Não, e eu falo porque esse sinônimo, o centro, virou essa ideia de que é o cara que não se posiciona, ou que é o cara que vive só na penumbra, né? O cara que age por baixo do pano, né? Infelizmente, hoje acabou meio que virando um sinônimo na interpretação de grande parte das pessoas, né? Mas o centro, na verdade, deveria ser essa pessoa que aceita tanto conceitos da esquerda quanto da direita. Tentar equalizar os dois. Não deveria ser algo ruim. Né? Deveria ser alguém que, olha, dependendo do assunto, eu acho que a esquerda dá certo. Dependendo do assunto, eu acho que a direita dá certo. É possível isso? Eu acho que seja. Eu acho que seja. Agora, da forma como muitas vezes a gente vem percebendo, e não só como jornalista, mas como cidadão, é o outro lado, né? É o outro lado, infelizmente. Né? De que os interesses relacionados, muitas vezes,
podem levar a pessoa para um lado ou para o outro, dependendo de interesses, e não da população. Isso que é o preocupante. Sim. Eu falo, acho que esse grande descrédito, essa situação que a população hoje vive, até de muitas vezes não querer votar. A gente trouxe a informação esses dias que praticamente 1/4 dos eleitores de Prudente estão com os títulos cancelados, cara. Não vão poder votar. Cancelados? Os caras têm até, acho que maio. Achei que você ia falar abstenção. Até maio para conseguir regularizar o título, senão não vai conseguir votar. Por quê? Porque já não foi votar em outras eleições e, enfim, deve ter seus motivos, mas esse descrédito é porque muitas vezes as pessoas não enxergam mais a política como a voz da comunidade. O poder que emana da comunidade para que algumas pessoas a representem. Entende? Nesse sentido que eu acho muito preocupante. Esse tacar o foda-se aí de não querer votar, porque eu vejo muito, hein, cara? É muito, cara. Muito. Muito. Você acha que é muito ruim pro futuro da nação? Eu acho, claro que eu acho. Eu me preocupo muito com isso, porque assim, as pessoas ainda têm a ideia de que, se todo mundo não votar, vai ter que ter outra eleição, vão pôr outros caras. E se essa galera votasse, talvez mudaria até algum... O resultado de uma eleição, cara. E mais, né, cara? Eu falo assim, buscar informação além do programa eleitoral é uma preocupação tão grande. Fazer o programa eleitoral, a gente está aí nessa discussão agora nessa semana, né? Sobre o fundão, sobre o valor do fundão, quanto de dinheiro que vai para fazer campanha. Quando, na verdade, cara, devia ser muito pouco. O cara tinha que ter construído um nome para quando ele chegar e falar, sou o candidato, a pessoa ter uma base para eleger ele, independente de propaganda, cara. Sim. Por reconhecimento. Agora, quantas pessoas sentam, falam assim, tal cara lá falou alguma coisa interessante na TV. Deixa eu entrar no site do cara, vamos ver o que ele fala. Deixa eu pesquisar o nome dele aqui. Deixa eu pôr o nome dele aqui num site de pesquisa, vamos ver o que aparece. Pô, você conhece tal cara? E aí? Qual que é do cara? Essa conversa, sabe, cara? Que acho que não... Se perdeu. A pessoa fala assim, ela senta lá e fala, deixa eu ver o que tem para votar. E isso que é preocupante. Se você escolheu o seu candidato só pelo que você vê na televisão, só por isso, é muito preocupante. Porque lá... E é um outro problema. Uma coisa é o jornalismo que tem por obrigação trazer todos os lados. A nossa obrigação é falar assim, a pessoa, ela fez isso, mas também fez isso. Entende? E é outra coisa que as pessoas não gostam muitas vezes, né? Fala assim, mas você lembrou de tal coisa sobre mim que você não precisava ter falado. Pô, mas a pessoa que está criando uma ideia sobre você, ela precisa saber o seu histórico. Sim. Né? Pode errar? Pode errar, claro que pode errar, todo mundo erra. Eles ficam bravos, né, cara, quando traz à tona alguma coisa e tal. Agora, se você não... Você fala assim, eu vou assistir só o programa eleitoral a pessoa vai te mostrar igual, muitas vezes, a rede social. A pessoa vai te mostrar o que é legal, né, mano? Exatamente isso. O cara vai te mostrar o que ele fez. Fiz isso. Mas o cara tá com o nome em 10 processos lá. O cara já esteve envolvido em tal coisa. E hoje é tão fácil puxar os processos de uma pessoa, hoje é muito né? fácil. Hoje é fácil. É muito fácil. Agora você tem que pegar e falar assim, vou escrever um nome aqui no celular. E às vezes as pessoas nem isso fazem. E aí a gente volta na tecla da educação, que muitas vezes escolher o candidato não tem que estar relacionado, tem que estar relacionado a propostas, a experiência do cara, a ver como ele seria como gestor. A gente tem quantos exemplos de pessoas que eram excelentes profissionais nas suas áreas, mas quando vão para ser gestor de alguma coisa, são péssimos, cara. São péssimos. Vários. Agora, como é que você vai saber isso? Se o cara tem formação, se ele já teve experiência, como é que ele agiu em tal e tal situação, o que ele está prometendo, dá para cumprir? O cara tá falando, falar todo mundo fala, cara. Você pode prometer 1 milhão de coisas. Agora, dá para cumprir? Com base na realidade, olha a situação. Se você tem um pouquinho de noção do município... Isso é uma coisa muito fácil. Do muito país, fácil, né, cara? de você identificar é quando você vê o cara prometendo... Eu já falo assim, você vê o cara prometendo muito, abandona ele. Abandona.
Não, mas é que Vai pro agora os político caras mais são tão realista. espertos, Tiagão. Os caras estão tão espertos que aí o cara tá assim, eu não vou prometer nada. Porque se eu prometer, depois vou ser Pior que esse cara é cobrado. malandro, mas cara. vou fazer de tudo. Opa. Não é? É um absurdo, cara. Eu falo assim, cara é malandro. primeiro, e olha como é o problema. Para escolher alguém que vai gerir, você tem que ter noção de como é que tá o seu município, cara. O estado, o país. Como é que tá a economia? Eu sei como é que tá o orçamento do município. Eu sei quanto tá de dívida do município. O cara prometeu, vou construir um hospital. Vai ter dinheiro? De onde que vem esse dinheiro? Ah, eu vou pedir lá para os representantes. Peraí, velho. Você tá prometendo um negócio que você nem sabe se Você vai nem vir. sabe, incerto. Entende? Ah, vou falar com o governo federal, vou falar com o governo estadual, vou falar com o governo, sei lá, de qual país. Você pode falar, vai vir. É. Agora, hoje, o cenário da maioria dos municípios, eu estou falando de município, eu acho que a gente tem que pensar, a gente está numa eleição aí próxima aí que vai ser para governador, mas tudo começa no município. Se você tem uma educação para política dentro do seu município, você tem uma base boa para todas as outras, né? Então, se você sabe como é que está a situação de dívida do seu município, de arrecadação, quem é a história daquela pessoa, cara, você vai ver que é administrar como administrar uma casa. É. Uma proporção muito diferente, mas é aquela coisa, eu não vou comprar um negócio que eu não estou com grana. Eu vou fazer uma conta que eu não vou dar conta de pagar, e o pior, vou fazer uma conta que eu vou deixar para o outro pagar. Pô, já recebi um monte de conta. Primeiro eu vou dar uma pagar aqui um tanto aqui, vou ter que e principalmente nessa eleição, que é para governador, deputado federal, deputado estadual, senador, você tem que ficar muito esperto pelo seguinte, que nem na outra eleição, a nossa região elegeu a Joyce Hassman, é difícil falar o nome dessa mulher. Aí o Pia chamou ela de Peppa Pig e virou um rolo aqui e tal. Foi muito engraçado na hora. Mas ele falou uma coisa que é verdade. Ele falou assim que a gente elege pessoas que nunca trouxeram R$1 para nossa região. Não seria mais fácil eleger um deputado federal daqui ou estadual daqui? Porque é verdade, cara. Joyce nunca trouxe nada para Prudente. Já se pensou até nessa questão, né, do voto distrital, de você poder só votar nos caras que são da sua região. Mas não é interessante pros caras. Então, mas tem um outro fator envolvido, né, Tiagão, que é representatividade. Por que as pessoas não votam? Vamos pensar do outro lado. Por que as pessoas não votam em alguém da região? Ah, o cara é famoso, o cara apareceu muito na TV. Será que é só por isso? Qual que é o seu trabalho na região, nas comunidades, no dia a dia? Você dá a cara aqui na região? Você foi lá no bairro ou você foi só 3 meses antes da eleição? Porque assim, cara, tem muita gente que surfa a onda da eleição e aí fala, mas não votaram em mim porque votaram num cara lá de longe. Pô, qual a sua representatividade? Qual o seu trabalho? O que você construiu aqui? Eu perguntei isso para todos e nenhum deles souberam me responder. Você entende? Deu aquele migué, né? Você entende a relação? Eu falo, é muito fácil. Você fala assim, votou lá para fora porque... Tinha vez que eu voltava a mesma pergunta. Não, você não entendeu. Eu tô perguntando. Aí dava aquele migué e... Porque muitas vezes a pessoa daqui não se identifica com quem é daqui. Porque aí eu falo assim, se eu não me identifico com ninguém, quem que eu vou... Ah, pelo menos esse aqui eu já vi alguma vez na vida. Eu sei quem que é. Esse aqui eu nunca vi. O cara só passou aqui na minha porta e pediu pra eu votar nele. É uma coisa interessante. Olha, Joyce Hassman. Nem sei quem que é essa mulher, pra falar a verdade. Não sei se ela era jornalista no Paraná, cara. Ela era? Ela era. A época que eu trabalhei foi lá, que eu morei no Paraná, trabalhei lá, ela trabalhava em TV. Olha, trabalhava em TV, ela era jornalista. Não sei, mas... Disse que era um dos brasileiros direito do Bolsonaro, depois saiu fora, foi pra outro. Não sei, sinceramente eu não sei. É o que eu falo, política, eu falo assim, às vezes a gente fala assim, a pessoa hoje é inimiga, amanhã é amiga, depois de amanhã é inimiga de novo. Porque tem as situações de se posicionar e concordar, discordar, enfim. É o jeito de fazer política que muitas vezes as pessoas não entendem, não concordam e por isso deixam de acompanhar. Agora, o pior é isso. O pior resultado é isso. Por isso que você vê muito movimento, assim, a gente vê muito movimento, não assista tal canal, não assista tal emissora, não leia tal jornal. E a pessoa não se pergunta por que esse cara não quer que eu leia jornal? Por que esse cara não quer que eu veja a TV? Por que ele só quer que eu veja
aquilo que ele produz e aquilo que ele me dá de informação. Ou que ela me dá de informação. E não estou falando só de político, viu? Não estou falando só de política. Às vezes, uma empresa tem uma política lá, fala assim, olha, a gente inclusive recomenda você não assistir muito tal coisa, não vá buscar conversar com tal profissional, vai ter uma palestra com tal profissional, a gente não recomenda. Por que será, cara? Cara, informação nunca é demais. Agora, você tem que ter filtros, você tem que ter conhecimento para analisar, buscar essa informação, checar, ver se ela bate com o que você pensa, e aí você tomar uma decisão. Devia ser assim com tudo na vida. Sim. Né? Agora, se você fala assim, não assista isso, não leia isso. Por quê? Pra quê? E tem muitos hoje, né? Muito, cara. Muito. Muito. E eu falo porque, assim, depende da época, é um grupo ou outro grupo, Sim. ou um grupo ou outro grupo, e você fala assim, mas peraí, quem que tá? Onde que tá? Né? E aí você cria um grande inimigo que chama mídia e joga toda a culpa lá e direciona todo mundo para bater nela. E aí parece que todo o resto tá tudo bem. Será que a mídia é esse vilão tão grande? E tô dizendo que toda a mídia é boa? Não tô falando isso. Tô falando, busque informação. É na mídia escrita, na televisionada, na internet. O que é essa mídia também, né? Esse conceito de mídia hoje é tão grande que esse monstrão mídia, né? É bem abrangente. Mas é muito, fala assim, hoje é muito fácil. Culpa da mídia. Culpa da mídia. Será que é da mídia? Ou será que você Você acha que é meio injustiçada assim a profissão de vocês? Não acho que é injustiçada não, porque eu acho que é mais uma situação em que aquela tem bons e tem ruins. Tem bons e tem ruins. Eu falo porque às vezes você traz uma puta de uma informação, faz um puta de um trabalho, traz toda a gama de conhecimento para a vida do ser humano, da pessoa, da política, de tudo. Aí o cara faz isso aí, fala assim, a mídia é uma bosta. A mídia só fala merda. E pronto. Mas cadê o seu argumento? E essa pessoa não vai mudar, cara. Tristíssimo, não vai mudar. Eu acho, cara, eu fico decepcionado quando a pessoa fala assim, porque isso aqui, tal jornal, eu não vejo faz 2 anos. Graças a Deus eu parei de assistir. Sério, cara? Que você não nem para saber o que tá falando? Nem para ver o que tá acontecendo? Eu não assisto mais jornal, é só desgraça. Sério, cara? Mas de que jornal que você tá falando, meu senhor? Não, e tem gente que fala geral. Eu não assisto mais jornal. Eu não quero saber de desgraça. A pessoa não sabe o que está acontecendo na cidade, no país. Ela sabe o que está acontecendo ali. Pelos vizinhos e pelo grupo do WhatsApp. Olha que fonte de informação. E a pessoa sentiu orgulho disso. Fake news. Cara, eu acho que você devia falar. Eu assisto todos os jornais. Esse aqui eu acho que fala muito sobre isso, não é muito minha linha. Esse aqui eu acho que sim. Concordo com a linha desse jornal aqui, esse aqui não. Mas todos tem informação, cara. A minha preocupação é com a pessoa que descarta a informação. Ela tem a opção de se informar e ela escolhe ser desinformada. Isso é assustador, cara. E a gente achar bonito. E outra, a gente tem um puta de um jornal aqui na nossa região. Tem que reconhecer. E achar bonito. Existem outros trabalhos legais, né? De outras emissoras, outros jornais legais. Mas com a cobertura que tem na região de Prudente, igual TV Fronteira, não tem. Cara, eu falo assim, assista todos. Porque eu já assisti TV Tem, eu já assisti o da SBT lá, que eu nem lembro o nome. Mas todo mundo se prende à TV Fronteira. Cara, eu falo, tem uma construção também, né? Olha quanto tempo, cara. Eu falo sim, porque eu tô te falando que eu trabalho na emissora. Se não tivesse credibilidade, quando eu era criança, eu assistia. Já. Eu assistia criança, cara. Por isso que eu falo assim, o cara vai... Cara, imagina um programa que tem 50 anos no ar com uma audiência absurda. Mas são as associações erradas, né? Você associa a TV Fronteira a isso, aquilo outro, ou outros jornais. Mas
E são associações erradas. Mas se você erradas, fizer né? isso como conclusão sua, não dos outros porque te falaram e você comprou a ideia. Ah, eu ouvi tantas notícias nesse canal e dessas todas as notícias, só 2 eu fui verificar e era verdade. As outras todas eram mentira. Ou estava mostrando só um lado, não estava mostrando o outro. Mas com base, cara. Com base. Assisti e acho ruim. A pessoa está totalmente no direito, cara. Ninguém é obrigado a gostar de tudo, né? E você vai fazer opção. Ó, gosto mais de tal linha, tal jeito de fazer jornalismo. Tem jeitos de fazer, né? Tem jeitos de fazer jornalismo.